Olá, querido irmão, querido discípulo de Jesus Cristo. Seja bem-vindo a esse primeiro estudo de discipulado que se chama O Fim da Culpa, né? Nesse estudo nós vamos ver algo muito interessante sobre três aspectos do ser humano. E gostaria já de te questionar, dizer qual dos três aspectos que nós vamos ver você se identifica. Eu já quero dizer para vocês que eu me encaixo no terceiro. Ao decorrer do estudo vocês vão entender, né? Então vamos lá. O nosso estudo ele foi elaborado pela COBIM, né? A Convenção das Igrejas Irmãos Menonitas do Brasil. É totalmente baseado na Palavra de Deus e sempre com o intuito de reforçar, de consolidar a salvação em Jesus Cristo. Então, se você já entendeu o sacrifício de Jesus na cruz, você já aceitou esse sacrifício para a sua vida, esse discipulado vai consolidar a tua fé e o teu caminhar. Se você ainda tem dúvidas sobre a salvação, sobre o sacrifício da cruz de Jesus, entre em contato conosco, ok? O básico é você entender o que Jesus veio fazer nessa terra. Muito bem. Nós vamos então ao estudo. O fim da culpa. Culpa do quê, né? Porque uma pessoa boa e religiosa deve ser considerada culpada diante de Deus. Parece até num primeiro momento injusto isso, né? Por que eu preciso do perdão de Deus? Você precisa do perdão de Deus? Você é uma pessoa boa, cumpre todas as suas obrigações, paga as suas dívidas e não faz mal a ninguém. Pelo contrário, ajuda quem precisa. Tem um comportamento moral elevado e é religioso. Por que você deveria ser considerado culpado por alguma coisa? Por que você precisa do perdão de Deus? Né? Isso está, a base desse estudo está no livro de Romanos. Eu vou ler então Romanos 1:18. E todos os textos que a gente projetar aqui, você pode pausar esse vídeo e você pode abrir a sua Bíblia e pode achar esse texto e ler e refletir sobre ele. Alguns textos não vamos ter tempo de ler na íntegra, então eu peguei alguns versículos, mas você sim pode pausar esse vídeo e ler todo o contexto, tá bom? Então, Romanos 1:18. Portanto, a ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Sufocam a verdade pela injustiça. Então, esse é o nosso texto base, né? Existem três tipos de pessoas. Lembre que eu falei para você que eu me encaixo na terceira, tá bom? Depois de muita análise, de muita reflexão, por muito tempo eu vivi sendo o terceiro aspecto, tá? Dessas três pessoas, tipos de pessoas que nós vamos ver, eu me encaixo na terceira. Mas com a graça de Jesus, hoje tenho aprendido a vencer isso e fazer de uma forma diferente. Mas sem Jesus Cristo, eu sou o terceiro aspecto, tá bom? Primeiro tipo de pessoa que nós vamos conhecer nesse momento é o pagão. O que é um pagão? Né? Na Idade Média, pagão era aquele que não tinha o batismo em Jesus Cristo. Mas eu queria dizer para você assim que nós podíamos colocar hoje o pagão aquele que não obedece regras.
Aquele que não quer obedecer regras, principalmente as regras espirituais. Ele vive conforme a sua vontade, conforme os seus desejos, conforme até a sua consciência. Mas o pagão, ele não obedece regras, né? Ele vive conforme seus desejos e as suas necessidades. O nosso texto base vai ser do Romanos 18 ao 32. Como é um texto longo, eu vou ler do 28 ao 32. Mas lembrando que você pode depois e deve pausar o vídeo e ler todo o texto. Então vamos lá, do 28 ao 32. Diz assim. Deixa eu achar o 28 aqui. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou às suas disposições mentais reprováveis, para praticarem o que não deviam, tornando-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídios, rivalidades, engano, malícias, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventores de maneiras novas de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor, sem família, implacáveis, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que praticam. Então, esse texto é o texto do homem pagão. Muitas vezes até conhece os decretos, ouviu falar, mas ele é alheio a esses decretos. Por que essas pessoas são culpadas? Não respondem corretamente à revelação geral de Deus, rejeitam deliberadamente a Deus. Quem for ler o texto no Romanos, ali no início, fala que nós somos indesculpáveis. Porque só de ver as coisas criadas, nós somos indesculpáveis de não reconhecer que existe um Deus soberano, criador de todas as coisas. Então o pagão ele é culpado porque ele não responde corretamente à revelação de Deus sobre a terra. Não glorificam e não agradecem. O pagão, ele não glorifica a Deus, ele não reconhece a grandiosidade de Deus, até nas próprias conquistas do dia a dia. Praticam a idolatria. O que é idolatria? Colocar qualquer coisa no lugar de Deus. A idolatria pode ser o meu trabalho, pode ser o meu filho, pode ser a minha casa, pode ser um ídolo também construído de gesso, de madeira. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida. O pagão também pratica ações que levam à decadência moral. Então, esse é o maior aspecto do pagão. Praticam coisas que levam à decadência moral. O segundo tipo de homem que a Bíblia relata está no Romanos 2, de 1 a 16. Nós vamos ler somente do 1 ao 6, pela questão de tempo, mas você vai se deliciar com esse texto e vai ser edificado em lê-lo na íntegra, né? Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus?
Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Sim. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelar o justo julgamento. Deus retribuirá cada um conforme o seu procedimento. Então, o segundo homem é aquele homem culto. O que é um homem culto? Vamos ver. Por que o homem culto ele é culpado? Igualmente o homem pagão. Sente-se em condições de julgar os outros. Então, você que tem muita cultura, muito conhecimento, você que é uma pessoa extraordinária na área, em alguma área, seja do ensino, seja, enfim, qualquer área que você domina, que você é um homem culto, numa língua, numa sabedoria sobre um conhecimento específico, você que se julga um homem culto, cuidado. Muitas vezes, por a gente ter conhecimento em alguma área, a gente se sente em condições de julgar os outros. Por debaixo da máscara do conhecimento e da sabedoria se escondem os pecados. Se acham dignos de julgar, mas, diferente de Deus, se apoiam em aparências para julgar e não na verdade. Quantas vezes nos pegamos colocando opiniões e fazendo julgamentos, mas só podemos julgar conforme aquilo que vemos, ou seja, a aparência, né? Diferente de Deus. Não julgam com justiça porque não têm acesso a toda a verdade, como Deus tem. Então, no dia do julgamento, Deus vai ser justo em julgar toda a humanidade, porque Ele conhece o interior, né? Hoje, um presidiário vai à frente de um juiz, ou alguém que vai ser condenado, ou está em julgamento, o juiz, muitas vezes, ele julga pela aparência e pelos fatos ali. Mas quem garante que os fatos são verdadeiros? Quem garante que a aparência, o testemunho daquele que está sendo condenado é verdadeiro? Mas Deus não, Deus julga com toda a sabedoria, porque Ele conhece o íntimo, Ele tem todo o esclarecimento da situação. O terceiro tipo de homem é o homem religioso. Vamos ler o Romanos 2,17. Ora, você, judeu. Eu vou fazer um parêntese aqui para explicar para vocês o que é judeu. A Bíblia está falando da religiosidade da época, mas nós podemos trazer aqui, quando falar judeu, fariseu, vamos trazer para as nossas igrejas atuais. Né? Mas no contexto bíblico, está falando especificamente da religião da época, que era o judaísmo. Né? É aqueles que gostavam de fazer leis para que o povo cumprisse a lei. Então eles começavam a colocar leis, encher em volta do povo de regras, mas eles mesmos não conseguiam cumprir, né? E condenavam aqueles que não cumpriam. Então este é o religioso, tá? Aquele que gosta de dizer faça, mas eu mesmo não faço, né? Então vamos ver o que é esse homem religioso, né? Vamos ler do 17 ao 24. Ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei, orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído na lei. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. E então, você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta?
Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhe os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Olha só, o que é o gentio? Aquele que está fora da religião, aquele que não conhece, aquele de fora, né? No caso, gentios, para nós, somos aqueles que não são lá da nação de Israel. Somos considerados gentios, somos estrangeiros. Nós podemos colocar assim. Vamos nos colocar como judeus hoje, os religiosos, somos conhecedores da fé, e os gentios vamos colocá-los lá de fora, que não conhecem ainda Jesus Cristo. Olha o que o versículo 24 diz. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Ou seja, o nosso mau testemunho difama o nome de Jesus Cristo lá fora, entre os que ainda não conhecem a verdade. Muitos lá fora não querem ser religiosos, não querem entrar para dentro por causa da nossa falta de testemunho, né? Então, esse homem religioso, muitas vezes, é aquele homem da aparência, que muitas vezes está tocando lá na frente da igreja, tocando louvor com a vida cheia de pecados. O homem religioso pode ser aquele que não sai da igreja, que vai todo dia na igreja, mas ele não tem frutos de Jesus na sua vida. Ele mais quer aparecer do que realmente viver um cristianismo puro. Por que esse homem é culpado? Porque vangloria-se de conhecer a vontade de Deus. Nós conhecemos a verdade. Então ele se vangloria. Possui um espírito de superioridade. Né? Quantas vezes se sentimos superiores porque conhecemos a palavra de Deus? Somos superiores àqueles pagãos. Né? Um homem religioso. Não praticam o que conhecem. Né? Essa é a parte que mais pega o homem religioso. Fala, mas não faz. Sujavam o nome de Deus com seus atos, né? Isso que eu li agora. Esta mensagem de Paulo é atual, pois o homem moderno ignora a Deus e é moralmente decadente, como os idólatras. Possui conhecimento científico avançado e por isso se acha capaz de julgar a si mesmo e os outros, resolver os problemas sozinho e, quando é religioso, é arrogante. Não vive o que prega e por isso difama a Deus. Por esse motivo, o perdão de Deus é uma necessidade para todo homem, seja ele o pagão, seja ele o homem cheio de conhecimento, e seja ele o homem religioso. O que nós precisamos fazer? Primeiramente, qual dos três você é? Eu estou falando, você é sem Jesus Cristo na tua vida, né? Na essência e na verdade. Qual das três? Um dos três você é. Ou você é o pagão, ou você é o homem intelectual, ou você é o homem religioso. Vamos ler então Lucas 24. Lucas 24, 45, 47. Palavras, né, sábias
Então lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar entre os mortos no terceiro dia. E quem em seu nome seria pregado, e em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados de todas as nações, começando em Jerusalém. Versículo 45. E lhes abriu o entendimento. Somente Deus, através do sangue de Jesus, e principalmente com a atuação do Espírito Santo, pode abrir nosso entendimento, para que possa revelar qual dos três homens nós somos e em Jesus fazer essa mudança. O homem pagão, o homem culto ou o homem religioso. João 1,9. João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus vai abrir o nosso entendimento e nós vamos pedir perdão e Ele é fiel para nos perdoar de toda injustiça. Finalmente, Romanos 4,7. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, depois de Atos vem Romanos 4,7. Como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Como todos pecaram, em Romanos 3,23, a graça da salvação é oferecida a todos. Romanos 3,24. Mas só é aplicável àqueles que creem, como está escrito em Romanos 5,1. Ter fé implica em se arrepender, confessar os seus pecados e receber a Jesus como Salvador e Senhor. João 1,12. E obedecê-lo em tudo. João 14,21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Deixa eu voltar aqui e remover. Querido amigo, que esse primeiro estudo tenha sido impactante na tua vida como foi no meu, onde eu admiti qual dos três homens eu era. E ainda luto, muitas vezes, para vencer esse velho homem. Que Deus lhe abençoe e lhe aguardo até o segundo estudo.